A graça e a paz, amém? Amém. É uma bênção. Sempre estamos na casa do Senhor. Na oração, os irmãos dizem isso. O que tenho foi Deus que me deu. Tem um corinho que diz isso que a senhora diz. Tudo que tenho foi Deus que me deu. Tudo que tenho foi Deus que me dá. Me deu a paz, me deu a luz. Tudo que tenho, quem deu foi Jesus. Amém? Deus é quem dá tudo. Ele é quem dá tudo. Dá o sol, dá a chuva, dá a luz. A tempestade está na mão dele. Né? A dificuldade também está na mão dele. O posso todas as coisas naquele que me fortalece é antecedido por palavra de promoção do apóstolo Paulo. Ele está com a gente e às vezes ele concede também a tempestade, a luta, a dor, a prova, porque são mecanismos de ação divina, né? São tudo instrumento divino, tudo digamos assim, são bonecos na soberana mão de Deus. Nada foge da mão dele, nada foge do seu plano, nada foge da sua direção, nada foge da sua soberania. Tudo está na mão de Deus. A cova dos leões estava na mão de Deus, a fornalha ardente na mão de Deus, o Calvário no plano, a soberana vontade de Deus. Agora a certeza é que Ele está conosco em todos os momentos, em todas as circunstâncias, sejam elas no momento de alegria ou seja no momento aparentemente, e por que não dizer, de tristeza. Às vezes acontece e a gente não entende o porquê passa, nem para que passa. Mas Deus, Ele enxerga antes do tempo, Ele enxerga durante o momento histórico daquele acontecimento e Ele enxerga após o momento histórico. Ele é atemporal, o tempo está na mão dele, Ele vê tudo. Agora, os pensamentos que Ele tem a respeito de nós são sempre pensamentos de paz. É isso que Ele quer para nós, esse é o seu desejo, como um pai amoroso que cuida dos seus filhos. Agora, às vezes, como pai também, os parafusos se apertam, né? Faz parte da doutrina, do ensinamento, faz parte da caminhada, né? Faz parte do aprendizado. E o futuro e o objetivo é sempre o aprendizado e o bem. A gente que é mal sabe dar boas dádivas aos nossos filhos, né? Quanto mais o nosso Pai Celestial nos dará todas as coisas segundo a sua vontade. E a Bíblia diz que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Amém? Então, por isso nós estamos aqui para adorar a esse Deus maravilhoso, esse Deus bendito, render a Ele culto de adoração. Aqui é um momento solene, né? Aqui é um momento que a gente marca para se encontrar. Mas o culto não é aqui. Aqui também é o culto. O culto é desde o acordar, levantar, caminhar, deitar e dormir. Ou seja, o culto é contínuo. É desde o momento que a gente abre os olhos e percebe que está respirando. Ali já é um culto e ali já tem que agradecer, estar em espírito de gratidão diante de Deus. Aqui é a solenidade, aqui a gente marca, se encontra, comunga, compartilha e agradece a Deus. Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração, permanecer em pé para uma leitura e depois eu sigo e vocês sentam. Eu vou ler um versículo,
Depois vocês vão sentar e eu vou continuar. Pai bendito, te louvamos, te agradecemos, bendizemos o teu nome pela tua graça, pelo teu favor imerecido sobre as nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, porque tudo é graça, tudo vem de ti e tudo é misericórdia. Nossa justiça, Senhor, ela não tem o que, nem o porquê e nem para quê. Não há possibilidade de justificação própria. Mas nós agradecemos pela propiciação de Cristo, pelo seu sacrifício em nosso lugar. Batemos, Senhor, em nosso peito, como publicanos, dizendo que somos pecadores, mas que fomos alcançados pela tua graça, pelo teu favor. Recebe, Senhor, a nossa gratidão, a nossa adoração. Continua recebendo, Senhor, nessa noite. Abre o nosso entendimento para a compreensão da tua palavra. Nos traz aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Em pé, vamos ler Lucas 18 e o versículo 8, e depois os irmãos podem citar. Lucas capítulo 18, Evangelho de Lucas 18, o versículo 8 diz assim: digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Amém? Podeis ser. Vamos retroceder um pouco no capítulo 17. Eu vou seguir com a leitura. 17 e 3 em diante. Diz assim: tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer: estou arrependido, perdoe. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a esta amoreira ou sicômoro: arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo: vem agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, você lhe dirá: prepara o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber. Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que ele havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Amém? Vamos dar uma olhada lá em Mateus, capítulo 18, versículo 21 e o versículo 22. Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Amém? Amém. Depois a gente vai seguir lendo. Jesus nos adverte. A gente tem um espírito de perdão.
todos nós somos pecadores. A nossa justiça, por maior que seja, por melhor que seja, por mais justo. Olha que Tiago, o irmão do Senhor, foi conhecido na história da igreja como Tiago o justo. Mas mesmo Tiago sendo chamado de o justo, ou qualquer um de nós aqui, por mais justo que sejamos, a nossa justiça, ela é resto, ela é trapo de imundícia. Ou seja, ela é objeto de descarte da mulher no seu período mensal. Ou seja, nada e para mais nada presta. Por mais justo que eu seja, essa justiça diante de Deus, ela não é absolutamente nada. Vivemos uma crise de perdão. Vivemos uma crise hoje mundial de identidade. Estou falando de mundo, de sociedade. E a igreja é um recorte também da sociedade. Permanecemos no mundo. Aqui todo mundo trabalha, aqui tem aposentados, aqui se paga impostos. Então a gente tem uma atividade cotidiana, uma atividade humana. Então não estamos ainda fora do mundo, temos as nossas responsabilidades. E hoje, essa crise que o mundo tem de identidade, crise de disposição para o perdão, para o reconhecimento do erro do outro, ela é algo que traz um agravo muito grande para a sociedade. A gente hoje não perdoa nem o erro honesto. Às vezes há um erro intencional e às vezes há um erro honesto. Estou falando de vida, não estou falando de pecado. Um pequeno erro na empresa hoje não se perdoa. Errou uma vez, às vezes segue-se em frente e se é desligado. Errou em casa o marido com a mulher, a mulher ali se fecha, o marido também se fecha no seu mundo, no seu pensamento, nas suas conjecturas, e dali começam a traçar pensamentos e circunstâncias e se traça uma novela na mente de cada um, do porquê daquele erro. Ele fez isso por causa disso, talvez daquele negócio, agora ele está dando truque, agora ela está dando truque, e você vai construindo uma novela e não foi nada disso. Às vezes foi um erro involuntário, às vezes foi uma falha, um deslize honesto, involuntário, impensado. Deus, quando nos transformou, quando nos alcançou, quando nos libertou, quando a gente foi justificado, regenerado, liberto, salvo, como a gente comumente costuma chamar, o pecado é um acidente, o erro da trajetória, ou seja, fazer aquilo que é contrário à palavra ou à Bíblia Sagrada, é um acidente. Quando aquilo se torna algo corriqueiro, algo prazeroso, algo cotidiano, algo pedagogicamente contínuo, alguma coisa há de errado. O pecado é um acidente e Deus reconhece isso como um acidente e disponibilizou recursos, através da cruz do Calvário, que continuamente, diariamente, esse sacrifício ele fala, e esse Cristo ressurreto está diante do Pai continuamente, como diz Hebreus, intercedendo por nós, rogando por nós, dizendo: Pai, foi um acidente, foi um erro de percurso. Olha o coração dele, percebe o que está lá dentro, e o Senhor percebe, porque ele sonda o coração e perdoa. Mas nós somos implacáveis, nós não perdoamos. Então vivemos uma crise de perdão. Tudo começa com a disposição de perdoar. Se o mundo perdoasse, se o Espírito fosse um espírito de solicitude e de perdão, de disposição, de afeto, de disposição de perdoar o outro, a gente teria uma sociedade melhor, a gente teria um mundo melhor. E nós
dita eleita, dita igreja, dito aqueles que foram eleitos, que foram congregados e agregados sobre a cruz do Calvário, que deveriam ser o exemplo, nós, eu estou falando de nós, que deveríamos ser o exemplo de perdão, o exemplo de graça, o exemplo de misericórdia. Muitas e muitas vezes somos os mais implacáveis com aqueles que erram, com aqueles que pecam. E o mandamento aqui é claro, a direção de Cristo aqui é clara. Muitas vezes o que errou, você vai a Ele, como diz a palavra, e repreende. E a repreensão aqui não é a repreensão do eu sou justo e eu sou correto. A repreensão aqui, o espírito que aqui está, é no sentido de apoiar, não o erro, mas de apoiar a figura, de apoiar a pessoa, de apoiar aquele que pecou. E naturalmente, com a graça de Deus atuando sobre ele, ele reconhecendo, imediatamente você muda o disco, você muda e perdoa. E se ele errar novamente e vier a você, perdoa. E se ele errar novamente e vier a você, perdoa. Na escola rabínica, e é por isso que Pedro disse, Jesus é 7 vezes, é porque havia um ensinamento entre os rabinos, que era um ensinamento que era popular, era que você tinha a obrigação de perdoar até 7 vezes. Olha, você perdoou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por obrigação você não perdoou nenhuma, segundo a graça, porque não é por obrigação, é graça, é por favor imerecido, da forma como eu sou alcançado, como eu sou perdoado, independente da circunstância, é esse espírito que tem que estar em mim, espírito de perdão, espírito de compaixão, espírito de misericórdia, segundo o coração de Deus. Houve um pequeno reflexo de obrigação, aí não há presença de Deus, aí não há o Espírito de Deus. O Espírito de Deus atua na espontaneidade, atua na liberdade. Eu posso perdoar, como a gente diz no popular, só da boca para fora. Perdoei 7 vezes por obrigação. É um perdão pragmático, é um perdão sistemático, é um perdão obrigacional. E aqui estamos falando de algo que é além da obrigação, de algo que está dentro do Espírito de Deus, que é o perdão contínuo. Quantas vezes forem necessárias ser perdoada aquela pessoa que foi a você, esse perdão tem que ser consentido e não lembrado, assim como Deus o faz e o fez e continua fazendo com cada um de nós. A gente não leu o texto, mas há uma parábola, e vocês sabem, daquele homem que deve 100 denários e do homem que deve, eu acho que são 1000 talentos, se não me falha. Ou seja, um que deve pequeno valor e um outro que deve hiperbolicamente, ou seja, de forma que Jesus falou no sentido inimaginável. Ele deve um valor absurdo que ele em si só não tem capacidade de, trabalhando todos os seus dias, pagar. E ele deve a este rei, e esse rei lhe perdoa, apaga, reme a sua transgressão. Aqui nesse texto afiano, é a palavra grega que quer dizer perdoar, cancelar, ou seja, ele cancela aquela dívida. E aquele que foi perdoado de uma dívida impagável sai dali no momento, encontra aquele que ele deve um valor possível de ser pago e ele cobra como um carrasco. E o rei, sabendo, depois revoga o cancelamento da sua dívida. E Jesus usa essa parábola. E a gente vê todo o contexto diante da Bíblia Sagrada, quando diz que muitas vezes as nossas orações
são interrompidas por falta de perdão ao outro. Lá em Mateus, na oração do Pai Nosso, o Senhor diz no versículo 9: portanto, orem assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, da mesma forma, assim como, paralelamente, nós temos perdoado também aos nossos devedores. Tudo que foi pedido até aqui, se não houver da minha parte perdão recíproco para aqueles que me ofenderam, também não haverá resposta positiva, recíproca da parte de Deus. Por quê? Para haver um perdão vertical de você, Deus para você, primeiro tem que haver um perdão horizontal de você para com o seu irmão, da mulher para o esposo, do esposo para a mulher, para aquele que lhe ofendeu. Está falando da relação de marido e mulher. E se for o seu inimigo? E se for o seu inimigo? Na relação do reino e no espírito do reino, o perdão horizontal, ele é o mesmo. Ele deve ser exercido da mesma forma. Perdoa-lhes. Esse é o espírito do Evangelho. Esse é o espírito do reino. E enxergando a profundidade desse perdão, os discípulos enxergaram. Tanto é que enxergaram que disseram: aumenta-nos a nossa fé. Ou seja, Senhor, não tenho a capacidade de exercer este perdão. A complexidade desse perdão é simples, mas é complexo. Porque eu me nego, porque eu abro mão de mim, porque é perdoar aquele que me tem ofendido, porque é delegar perdão e graça, é orar por aquele que tem falado mal de mim, ou por aquele que tem aberto covas para mim, ou por aquele que tem aberto e colocado no meu caminho pedras de tropeço. Mas essa é a realidade e o espírito do Evangelho. E eles pedem para que a sua fé seja aumentada. E Jesus diz: olha, se a tua fé for como um grão de mostarda, você vai pedir que este sicômoro, essa amoreira, ela seja lançada no mar. E aí você vai procurar entender o porquê dessa linguagem. E aí a gente entende, pesquisando, que o grão de mostarda era uma das menores sementes que o judeu tinha ali na sua realidade cotidiana. Ou seja, o Senhor está dizendo: uma pequeníssima fé, um pequeno grão, uma pequena centelha de fé é capaz de produzir algo extraordinário. E o que é extraordinário aqui? É dizer a esta amoreira: erga-se e seja lançada no mar. Tem uma outra figura de linguagem. O sicômoro, ou a amoreira, é uma árvore que as suas raízes eram muito profundas, muito entrelaçadas, muito enraizadas. É feito aquelas árvores que a gente vê, um exemplo no nosso cotidiano, nas calçadas. E elas entram e daqui a pouco ela cresce e ela sai levantando a calçada, levantando o asfalto, derrubando o muro, derrubando paredes. E aí você vai e acha que está ali e, alguns até vão mexer. Não mexa não, na calçada não é presa. Ali é forte e dura quanto a isso. Mas para o exemplo, se você for tentar mexer nela ali, a raiz dela está muito mais profunda. Então a figura de linguagem aqui é: uma pequeníssima centelha de fé pode produzir
esta extraordinária coisa de arrancar essa moreira e lançar no mar. Pode produzir este perdão. Pode produzir esta realidade tão distante da realidade dos discípulos, que não enxergavam capacidade neles nisso, para perdoar até 70 vezes 7, ou seja, infinitas vezes quantas fossem necessárias. Ou seja, o Evangelho é simples, mas o Evangelho exige de nós, e o que ele exige de nós sem fé, nem que seja uma pequena centelha, é impossível de cumprir. É impossível dar a face àquele que te bateu em uma face e você dar a outra. É difícil. É difícil tratar com amor, com carinho e com perdão a esposa, aquele marido que a maltrata por anos e anos consecutivos, e ela continua ali em renúncia, em perdão, em busca, orando e pedindo a sua transformação, a sua conversão, a sua libertação. É difícil orar por um chefe ali que lhe persegue, que é um carrasco, que é um carnegão ali na sua pele, que quanto mais você aperta para expulsá-lo, mais este carnegão produz dor e agonia, e você espreme e daqui a pouco começa a sair sangue junto com aquele carnegão, e você pensa que acabou, mas não acabou. Ainda tem um pedacinho ali dentro que precisa ser mais espremido até expulsar todo aquele mal. Isso só é possível com a fé que remove montanhas. Isso só é possível pelo Espírito do Evangelho. Isso só é possível por esse Espírito que aqui está. E é esse Espírito que aqui está que cada vez mais é difícil de se ver. E é esse Espírito que aqui está, o Espírito do Evangelho, que quando Cristo vier, no versículo que lemos lá na frente, quando Ele vier, quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé sobre a terra. Esta fé é a fé que Ele está questionando se será possível achá-la. Sim e não. Sim, porque ainda haverá um povo, ainda haverá um remanescente. E não, porque no espírito da sociedade essa fé, ela já está a cada dia mais sumindo, ela está a cada dia mais sendo morta. Ou nós não vemos isso diariamente, constantemente, continuamente. Estamos vendo o amor se esfriando. Quando a gente fala que por se propagar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, a gente pensa que é esse amor do culto, que é esse amor da vida religiosa, que é esse amor aqui na casa do Senhor, como a gente costuma chamar. Esse amor de vir aqui ao culto, é o irmão que deixou de participar, nunca mais veio para a escola dominical, do coral, é aquele irmão que está vindo só domingueiramente na igreja. Não, gente, não é esse amor. É o amor mesmo, de gente, é o amor de humanidade. O amor da humanidade está se esfriando. Por quê? Porque a iniquidade tem se propagado, e muito. Nós vemos crianças que são explodidas em bombas em Gaza e não temos o mínimo remorso, como sociedade humana, de orar por elas, de interceder por elas. Todos os dias na África tem pessoas que são mortas, que sofrem escravidão, mulheres que são humilhadas ali pelo Boko Haram, que pegam crianças de 9, de 10 anos para serem estupradas em mulheres e se tornarem mulheres de soldados. E a gente passa desapercebido. Por quê? Porque é lá no fim do mundo. E Israel passava desapercebido. Por quê? Porque era lá em Samaria. E aos samaritanos, a mulher Sírio-Fenícia clamava, caminhava e clamava. E Jesus não escutava. Lógico que Jesus escutava, tanto com os ouvidos humanos, quanto escutava sondando o seu coração. Aleluia.
mas queria dar um aprendizado aos seus discípulos, porque da parte da mulher, não, o coração dela estava pronto, alguns discípulos não. E ela clamava, e tanto é que o coração dos discípulos não estava pronto, que eles disseram, vamos, dispensa logo essa mulher que anda aí gritando. Jesus não falou nada, Jesus não está nem aí para ela. Ela está só atrapalhando a nossa caminhada. Ela está só atrapalhando aquela nossa jornada, gritando, andando e gritando atrás de nós. Jesus não deu nem atenção. Vamos aqui nos colocar ao Senhor. Dispensa essa mulher, como quem diz, que não prestasse atenção mesmo, porque ela é samaritana, deixa para lá. Aí Jesus alimenta esse espírito dos discípulos e diz: eu não vim, só vim para a casa de Israel, eu não vim para os demais. E a mulher continua insistentemente clamando, e chega diante dele e se prostra e o adora. E ele diz: mulher, vim só para a casa de Israel, não é lícito dar aos cachorros a comida dos filhos na mesa. E a mulher disse: Senhor, até os cachorros embaixo da mesa comem das migalhas que caem do seu Senhor. E aí Jesus agora chegou aonde eu queria. Aí Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. Glória a Deus. Vai, seja feito conforme a tua fé. E ali o aprendizado estava feito para os discípulos, mas a semente foi a fé. Com uma pequena centelha de fé é possível transportar o intransponível e fazer com que aconteça aquilo que é impossível. Imagina uma grande fé, como o Senhor disse: mulher, foi Jesus que disse, grande é a tua fé. Seja feito com a tua filha, conforme você está pedindo. E a Bíblia completa que quando chegou lá, a filha dela estava curada. Esse é o espírito do Evangelho. É isso, é essa fé que move o coração de Deus. É essa fé que o Cristo, no seu retorno, buscará na terra. É esta fé que ele questiona e indaga aos discípulos, dizendo: porventura, quando o Filho do Homem retornar, achará porventura fé na terra? Essa fé que tem compaixão, essa fé que se rasga, que se humilha, que desce até o nível embaixo da mesa para atender um cachorrinho que clama. Esta fé que não vê limites, essa fé que é a fé da igreja, é a fé do Espírito do Evangelho. Se essa fé não está em nós, alguma coisa comigo e com você está errada. Glória a Deus. E Jesus completa mais para frente, e ele diz: olha, se chegar o servo que estava cuidando ali da terra, ou que estava ali mexendo com o gado, você vai dizer: você chegou do trabalho, está tão cansado, estava difícil, né? Choveu muito, o boi brabo, né? Que você foi conter ali e tal, foi aquele touro, mas foi, vem cá, isso aí é o quê? Não foi um arranhão, o touro me deu. Ou senta aqui na mesa, vem cá, come aqui com a gente, senta aqui, puxa a cadeira para ele. Não se faz isso. O que se faz é: não, primeiro ele vai botar a minha comida, depois que eu comer, depois que eu for servido, você se serve. Essa é um outro aprendizado. É essa situação, circunstância que estamos vendo hoje. A gente quer ser servido sempre e não servir. E a fé que o Filho do Homem vem buscar é uma fé que serve. É uma fé que, para ser exercida, ela é exercida na horizontal, ela é exercida em função do outro. É o Filho do Homem. É Jesus humano. É Jesus o Cristo, o Filho de
sentimentos, afeições, é chegar diante de Jerusalém e chorar, como a galinha que gostaria de juntar os seus pintinhos. É chegar diante do túmulo de Lázaro e chorar pela morte do seu ente querido. O Cristo, o Deus encarnado, em homem, como filho do homem, se permitiu a isto. E eu e você, cheios de nós, queremos estar sentados à mesa e ser servidos. Este não é o espírito do Evangelho. Na sequência do 17, indo pelo caminho de Jerusalém para Samaria, pelo meio de Samaria e da Galiléia. Que coisa maravilhosa, passa desapercebido a nós. Jesus foi aonde os judeus não iam. Jesus passou por onde não se passava. Jesus realizou um milagre maravilhoso no lugar que não poderia ser alvo do milagre. Galiléia dos gentios e Samaria, o pior dejeto de pessoas na terra para o judeu, aquele que tinha se misturado, lateral, na divisão das tribos e etc. Não são dignos. É o cachorrinho, como a mulher sírio-fenícia. Mas Jesus passou ali pelo meio, encontrou a 10 leprosos e curou os 10. Seguiu em frente, e só um desses leprosos veio diante dele, depois de cumprir o que Jesus ordenou. Vai lá o sacerdote, cumpre o que está na lei. Por que será que Jesus fez isso? Para ver testificação do milagre lá para o sacerdote. Jesus operou aqui, mas o milagre ia falar lá. O milagre não ia falar aqui. O milagre ia falar lá, diante do sacerdote. Porque foi lá, diante do sacerdote, pagando o preço da legalidade, do que a lei mandava se apresentar, conforme Levíticos, e ele se apresentou para que pelo menos os olhos da formalidade, os olhos da obrigação, os olhos da lei vissem a graça diante deles. Não houve reconhecimento. Não houve reconhecimento nem pelos 9 que saíram dali curados e não voltaram para agradecer aquele que os havia curado. Foram diante do sacerdote, cumpriram a lei, mas não voltaram diante do sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, para cumprir não a lei de obrigações, mas para cumprir a lei do amor, a lei daquele que recebeu dele graça e favor imerecido, e que diz como o salmista: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o seu santo nome. Foi isso que este homem leproso, um dentre os 10, fez. Foi ao sacerdote, mas voltou também ao sacerdote eterno, reconhecendo, prostrando-se aos seus pés, e agradeceu. E este homem era samaritano, era outro cachorrinho, não digno, mas reconheceu. E está aqui mais um exemplo da graça, do favor imerecido de Deus, que atua nas circunstâncias inimagináveis, que vai contrário ao que a gente pensa, contrário ao que a gente entende. A gente sonda o homem, a pessoa, a gente mede com a cana, e cada um aqui tem uma cana, e eu tenho essa cana para medir, é a cana da minha moralidade, é a cana do meu olhar. Se não for assim, não está na medida do Senhor, ainda falta algo, né? O varão ainda tem que ser apertado, o vaso ainda tem que ser quebrado. Por quê? Não é pela cana da palavra, é porque não está passando na minha medida, não está passando na minha cana, está sendo recriminado. Mas aqui não. Aqui Jesus vai e quebra tudo. Jesus bagunça com tudo aqui e opera na vida de um samaritano.
samaritano, que não tinha direito à graça. Glória a Deus. E ele avança e chega à parte em que se questiona sobre o reino de Deus. No versículo 20, indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão, ele está aqui, ou está ele ali, porque o reino de Deus está entre vós. Noutra tradução diz: o reino de Deus está dentro de vós. Aleluia. A graça, o favor imerecido, o reino, as ordenanças, tudo para trás era sombra, e agora tudo é realidade. Deus habitava numa caixinha simbólica ali, numa urna, numa arca que carregava ali a presença do Senhor, que era colocado diante do Santo dos Santos, e uma vez por ano o sumo sacerdote adentrava esse Santo dos Santos para apresentar o perdão, para pedir o perdão do pecado pelo povo, apresentava ali a sua oferta. Se ele estivesse diante de Deus íntegro, ele sairia. Se não estivesse, de tempo em tempo, quem estava do lado de fora estava uma balançadinha na corda, que era amarrada na sua cintura, cheia de sino, para ver se ele se mexia, se ele estava vivo. Se vivo ele não estivesse, era puxado e removido, e outro sumo sacerdote teria que ser eleito e colocado para exercer aquele mistério de apresentação pelo pecado do povo. Hoje é diferente, e aqui é diferente, e Cristo, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, já abre o verbo e diz: olha, não é com visível aparência, o reino de Deus está dentro de vós, é aqui, é no coração, é no espírito, é dentro de você que está o reino de Deus. E olha, Apocalipse lá na frente vai dizer que nós somos reino e sacerdócio. Agora não precisa mais de um sumo sacerdote uma vez por ano. Agora você mesmo, que pecou 7 vezes, pode entrar as 7 vezes diante do irmão que você pecou, mas se o pecado for diretamente com Deus, você pode entrar as 7 vezes, as 70 vezes 7, num único dia, diante do santuário, e clamar a Deus o perdão e a misericórdia, que Ele que sonda os corações e vê arrependimento, vai dizer a você e a mim que pecamos todo dia: perdoados estão os teus pecados, a tua fé te salvou, vai em paz e não peques mais. Esta é a congregação dos pecadores. John Bunyan, autor do livro O Peregrino, né, e também autor do livro que eu estou lendo agora, o livro de 1666, um livro bem novo, em que ele fala a graça abundante para o mais vil pecador. Ele se enxergava como um miserável mais do que todos os miseráveis, porque ele havia negado a Cristo. E aí ele ia e não enxergava capacidade e possibilidade de perdão para ele. Passou por todos os pecadores: Davi, Jeremias, que também errou, Ezequias, que também errou, Pedro, que negou a Cristo, os outros que correram quando Jesus foi preso. Passou por todos. Ele dizia: mas eu sou um pecador que para mim não tem perdão. E ele não se perdoava. Aí ele vai avançando no conhecimento, na busca com Cristo, e na experiência e na revelação de Cristo com ele, e ele vai vendo que ao final não vai adiantar nada e absolutamente nada, porque por mais que ele tenha, por mais que ele faça, ele continuará sendo um miserável pecador. E que o arrependimento, e que o perdão, e que o abraço divino, e que sentar e que está ao seio de Abraão, era justamente para aqueles que eram pobres e miseráveis pecadores, para aqueles que não enxergavam possibilidade alguma
de perdão e de reconciliação. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Colossenses capítulo 1 e o versículo 7. O apóstolo Paulo nos traz uma expressão maravilhosa. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Esse amor tem que ser no Espírito. Tudo no reino é no Espírito, é dentro. É dentro de você. Nada fora, nada exterior, nada impressiona Deus. Nada. Todas as máscaras, nada impressiona Deus. Porque Deus sonda, Deus conhece o coração. No capítulo 18, continuando, o Senhor fala da parábola do juiz iníquo e da viúva. E aqui vai um dos cernes da nossa breve mensagem dessa noite, para chegarmos lá no final. Capítulo 18, versículo 1. Jesus contou-lhes uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Esse deve ser o nosso espírito, de se manter constante e continuamente em espírito de oração, em uma vida contínua de oração. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre procurava dizer: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender. Ele não deu guarida a ela, ele não deu atenção a ela. Mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, eu sabia que Ele era, nem respeito a ninguém, ou seja, eu sou tal. Porém, essa viúva fica me incomodando. Vou julgar a causa dela, para não acontecer que, por fim, venha a me molestar. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Jesus usa esse paradigma do homem iníquo e a sua comparação com Deus, que é um juiz bondoso e amoroso e que julga não segundo a aparência, mas que julga segundo o coração. A gente vê a aparência, a gente vê os estereótipos, a gente vê as performances, mas Deus vê o coração. Deus enxerga o que você não enxerga. E o que eu faço? A cada dia que eu caminho com Cristo, a cada dia que eu vou crescendo na graça e no conhecimento de Cristo, a cada dia que eu me torno um abençoado, um macário, alguém que tem o espírito do Evangelho e que olha segundo o Evangelho, a cada dia que vai pecando, acontece, mas é um acidente, Cristo perdoa, levanta e segue a caminhada. A cada dia que eu vou crescendo e me tornando na imagem de Cristo, eu vou a cada dia me tornando mais como Ele e mais capaz de enxergar aquilo que está de fato no interior e enxergar a essência. E quando a gente chegar neste momento, nessa estatura de varão perfeito, Ele virá. E aí é neste momento em que Ele diz: quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé na terra? É esta fé que Ele busca.
esta fé do perdão, esta fé da renúncia, esta fé do amor, esta fé que enxerga o outro na sua necessidade, essa fé que perdoa na horizontal, não como uma barganha com Deus. Eu vou perdoar para Deus me perdoar, porque Deus já sondou o seu coração. É aquele que espontaneamente perdoa. É aquele que, atacado em uma face, o exemplo de Cristo deu, dá espontaneamente a segunda face. O Evangelho, o reino de Deus está dentro de vós. É esse reino, é esse Espírito, é essa transformação, é esse amor. E esse amor produz isso. E por que cada dia mais o amor está esfriando no mundo, na sociedade? Porque a cada dia mais o homem está distante do Espírito do Evangelho, distante desse Espírito de Cristo, distante de Deus. E por se propagar a iniquidade, o amor vai cada vez mais esfriando. A fé que ele busca é a fé da parábola do fariseu e do publicano. Não é a fé do fariseu, não é a fé daquele que ora de si para si, daquele que diz: Senhor meu Deus, eu te dou graças, porque não sou como os demais homens, como os ímpios, iníquos, roubadores, injustos, adúlteros, e nem como este publicano. Não é essa fé. Ele jejuma uma vez, não, 2 vezes por semana. Ele dá o dízimo de tudo. Veja o detalhe: dá o dízimo de tudo. Cumpre a lei, mas não sou como esse publicano. Aqui é só performance, aqui é só estética, aqui é só máscara. Não é espírito do Evangelho, não há graça, não há favor merecido, não há macários aqui, não há bem-aventurança nenhuma aqui. Por quê? Porque aqui só há letra, aqui só há o exterior. E o reino é interior, o reino é dentro. Começa dentro. Começa dentro. A transformação, a restauração, a propiciação, reconhecimento do pecado. A fé que ele espera é a fé do publicano. É a fé que bate no peito, e não bateu assim não, bateu continuamente. A fé que batia dizendo: ó Senhor Deus, tem pena de mim. E olha para baixo, não tem nem coragem de olhar para o céu. Não é performance, é reconhecimento da miserabilidade. Ó Deus, tem misericórdia. Ó Deus, diante da tua propiciação, diante do teu sacrifício, diante daquilo que tu fazes, que fizeste no deserto pelo teu povo, eu estou aqui, Senhor, não sou digno, eu sou um pecador. Tem misericórdia, Senhor, de mim. E Jesus disse: esta fé, foi este que desceu justificado. Por que desceu justificado? Porque nele não havia justiça própria. Nele não havia justiça própria. A graça, a fé aqui, o arrependimento aqui é o reconhecimento de um favor imerecido, de uma impossibilidade plena e total diante de Deus. É saber, como diz Efésios 2:8, que pela graça é que somos salvos por meio da fé, que isso não vem de nós, isso é dádiva, isso é carisma divino, isso é favor imerecido. Isso é reino de Deus, isso é Evangelho.
é reconhecer isso. E com esse espírito, o resto é performance. Minha e sua. O resto é oração de fariseu. O resto é aparência. Aqui está a congregação dos pecadores. No céu só vai haver pecadores. Não vai entrar pecado, mas vai entrar pecadores. Pecadores. O caminho foi aberto pelo Filho do Homem que sem pecado pagou a propiciação, pagou o preço, satisfez a justiça divina para que nós, para que a cachorrinha Ciro Felício, para que os cachorrinhos mundo afora, samaritanos, gentios, pudessem pela graça, pelo favor dele imerecido, chegar até aí. É graça, é graça, é graça. Aleluia. Glória a Jesus. Capítulo 18 e 1, ele nos faz uma advertência. Como eu falei para vocês, devemos orar sempre, nunca desanimar. Nessa caminhada teremos aflições. A caminhada é dura. Quando a gente olha os heróis da fé, lá em Hebreus, os poucos que ali estão, porque tem muitos mais que não foram citados, todos foram martirizados. Porque o alvo não é aqui, o alvo é a eternidade. Mas o que vai acontecer na eternidade é fruto desse Espírito aqui. É fruto desta fé aqui. Da fé que reconhece em si mesmo que é miserável, que é pecador, que não pode salvar a si mesmo, a não ser através do sacrifício do Cordeiro na cruz do Calvário. Quanto mais exaltado, mais humilhado seremos. Versículo 14 diz isso: todo que é exaltado será humilhado. Como diz Pedro, precisamos nos humilhar diante da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele nos exalte. Então não há exaltado aqui. Aqui há macários, há abençoados, mas somos todos pecadores. Todos pecadores. E vamos pecar, e continuamos pecando. Agora, cuidado, para não se deixar escravizar nem pelo pecado, porque aí alguma coisa está errada, falta um novo nascimento. Se você ainda está escravizado pelo pecado, se o pecado não é um acidente, mas também não escravize a si mesmo na culpa, como Pedro, que saiu e chorou amargamente. Foi o primeiro que Jesus mandou avisar especialmente: vai e diz a Pedro. E lá, no encontro face a face com o Mestre ressurreto, ele transformou, curou, livrou Pedro da culpa do pecado que já havia livrado, mas livrou Pedro da culpa. Não permita que essa culpa lhe escravize. Não deixe que essa culpa ela penetre em seu ser a ponto de lhe escravizar, porque você tem não um juiz iníquo, mas você tem um justo juiz. E você tem também um advogado que intercede por você. Hebreus capítulo 5, para a gente finalizar, e o versículo 7. Hebreus capítulo 5 e 7 diz: ele, Jesus, nos dias da sua carne, ou seja, em vida carnal, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Jesus teve uma vida de oração. Foi ouvido não na sua vontade como homem, mas na sua vontade eterna do Pai, quando ele disse: Senhor, e chorando lágrimas de sangue no Getsemane, disse: Senhor, não seja a minha, mas seja a tua vontade. Então Jesus, como Filho de Deus encarnado,
orou, se lançou sobre a oração, sobre a súplica, eu também não posso deixar de buscar. E tenha certeza que Ele, ainda hoje, vivo, ressurreto, à direita de Deus, continua orando e intercedendo por você. Hebreus 7,25, para encerrarmos. Por isso também pode salvar totalmente os que se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele ainda continua orando por você. Ele ainda continua intercedendo por você. Está difícil? Está apertado? Na caminhada? A onda está, o mar está revoltoso. Ele está no controle. Tudo está na sua potente mão. Ele está no controle. E a mim, o que resta? Resta a mim ter a fé como um grãozinho de mostarda, que Ele fará tudo o que precisa ser feito. Mas Ele precisa da minha fé, Ele precisa da minha disposição, Ele precisa desse Espírito, ou seja, do Espírito que reconhece aquilo que é pecador, pobre e miserável diante de Deus, que só está aqui pela graça, pelo favor imerecido. Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Amém?